Vamos começar o Caderno Regional de hoje falando do assunto do momento, febre amarela. A Secretaria Estadual de Saúde já registra 40 casos da doença. Pela segunda vez, o governo decidiu antecipar a campanha em 54 municípios. As 9 cidades da região metropolitana também vão imunizar contra o vírus. Para falar mais sobre o assunto, eu converso com a chefe do Departamento de Vigilância em Saúde de Santos, Ana Paula Valeiras. Ana Paula, boa noite. Obrigado, boa noite. Viu, por participar aqui com a gente. A vacinação, nesse momento, ainda é voltada apenas para as pessoas que vão viajar para as áreas de risco. É isso, não é, Ana Paula? Isso. A vacina é apenas destinada para as pessoas que efetivamente vão viajar para as regiões de risco, inclusive para países onde é preciso ter a certificação internacional. Mas o que a gente tem percebido, na verdade, é a formação de filas enormes, né, nos locais de vacinação. E, lamentavelmente, parece que as pessoas, todo mundo resolveu viajar agora, né, Ana Paula? Esse é o grande problema, porque as pessoas, por mais que nós tenhamos falado que era só para as pessoas que vão viajar, muitas pessoas foram aos serviços de saúde e tomaram a vacina falando que ia viajar. E nós não podemos negar a vacina. Então, a nossa grande preocupação é que a vacina praticamente já acabou e agora as pessoas que vão viajar vão ter que esperar a vacina chegar do Estado. É um pouco triste, né, isso, Sim. né, porque as pessoas estão mentindo, né, na verdade é isso. Muita gente está mentindo, não vai viajar. E as que realmente talvez estejam precisando, talvez não tenham, até porque as 3.500 doses que o município recebeu ontem ou antes... Ontem nós recebemos 3.500, distribuímos nas 4 unidades e praticamente já acabou. Eu posso te dizer que das 4 unidades, 3 já acabaram e uma já está se esgotando agora no final da noite. Ou seja, não há motivo para que isso ocorra, não é, Ana Paula? As pessoas não precisam se desesperar e correr, né, para as policlínicas. Não precisa, porque a doença da febre amarela, ela não está na nossa região, não está no nosso município de Santos, não tem necessidade dessa correria, desse todo mundo apavorado, né? Nós vamos ter a campanha de vacinação, todas as pessoas serão imunizadas, nós receberemos 421 mil doses, então suficiente para todo o município. E os outros municípios também receberão a sua cota. Então não há necessidade dessa correria. Agora, também não há necessidade, a vacinação foi antecipada, não é, para o dia 25. Também não há necessidade de que no dia 25 a população toda vá lá tomar vacina, não é? Não, há um prazo aí de 3 semanas, acho. Sim, nós vamos começar no dia 25 de janeiro e vamos até 17 de fevereiro. E nesse período nós teremos 2 dias que são 2 sábados, onde nós temos uma estrutura de em torno de 400 funcionários que vão estar nesses 2 dias preparados, esperando a população para tomar a vacina no sábado, das 8 às 17 horas. Então, não há necessidade de correria. Nesse caso, o primeiro dia D é no dia 27? Não, o primeiro dia D vai ser dia 3 de fevereiro. Ah, não é no primeiro sábado, então? Não, a campanha começa dia 25 e no dia 3, que é no outro dia sábado... Dia 25 é um dia de semana, né? É um dia de semana, é uma quinta-feira. Isso. Aí no dia 3 tem o primeiro dia D e nós esperamos que a população realmente compareça nesses dias D, porque nós estamos preparados para recebê-los, né? Estaremos lá só para dar a vacina da febre amarela. Precisa levar a carteirinha, Ana Paula? Precisa levar um documento com RG, como o RG com foto, a carteira de vacinação precisa levar também, né? E um comprovante de que é daquela região, a gente até geralmente pede por causa do cadastro que ele vai ter na unidade de referência. Quem pode tomar, quem não pode, quem não deve tomar a vacina? Olha, nós temos algumas restrições. Quem tem alergia ao ovo não pode tomar a vacina e também a gelatina. Pessoas que estejam grávidas, gestantes, crianças abaixo de 9 meses e também pacientes portadores de doenças que são imunossupressoras, como, por exemplo, o lúpus, HIV, essas pessoas terão que ter uma avaliação médica. E as pessoas com 60 anos ou mais deverão ter uma declaração do seu médico de que goza de perfeita saúde para que possa tomar a vacina, justamente para a gente precaver as reações adversas, porque essa vacina é uma vacina feita com vírus vivo atenuado e ela pode dar uma reação adversa e a gente tem que estar precavido. Mesmo quem está indicado para tomar, pode ter algum tipo de reação, Ana Paula, tomando a vacina? É muito raro ter uma reação nessa vacina, mas ela pode acontecer. E o que é muito importante a gente deixar claro que aquelas pessoas que já tomaram a vacina há anos atrás, elas não precisam tomar a vacina novamente.
aquela história que nós tínhamos de reforço a cada 10 anos, não existe mais na norma técnica. Isso porque na época não existia um estudo ainda efetivo e com a evolução descobriu-se, percebeu-se que não é mais necessário. Sim, né? Na área da epidemiologia, os estudos são sempre feitos, né? Então a gente sempre está atualizando. Como, por exemplo, no caso dessa vacina fracionada que vai ser dada. É a mesma vacina, não é uma vacina diluída, não é uma vacina mais fraca. A única diferença é que ela vai ter 0,1 ml e ela vai ter uma eficácia, vamos dizer assim, até 8 anos. As doses são em 0,5 ml. São 0,5 e vale para a vida toda. E isso daí, na verdade, vai ser dividido. Vai ser dividido, 0,1 ml. Que é fracionado, como eles estão falando. É fracionado, porque vai ser um pedacinho. Ao invés de usar o 0,5, vai usar 0,1, 0,1, 0,1, divide. Mas ela é a mesma vacina, com a mesma eficácia. A única diferença é que ao invés de ser para a vida toda, vai ser para 8 anos. Que também ainda... Que é muito discutível. Como nós falamos que a gente sempre está estudando cientificamente, pode ser que daqui a alguns meses ou anos, valha pela vida inteira a gente venha também. aqui e fale, olha, vale para a vida inteira. Mas ela é efetiva, quer dizer, ela funciona nesse caso. Não há perigo de a pessoa não ficar imunizada. Olha, não é? Para uma Isso pessoa, é importante também colocar. Para uma pessoa ficar imunizada, existem estudos que ela precisaria de 1000 vírus, vamos dizer assim, a carga viral de 1000. A vacina 0,5, ela tem uma carga viral de 27.000. A vacina 0,1, ela tem uma carga viral em torno de 5.000. Então, ela ainda está muito além do que aquilo que seria necessário para fazer eficácia. Bom, a febre amarela é o assunto mais importante do momento, mas parece que quanto mais se fala, menos informação de qualidade circula, porque, lamentavelmente, né, todo mundo vira entendido nessas horas, né? O que é triste também, né? E prova disso é, por exemplo, que tem gente que, por exemplo, está matando macacos. Isso é um absurdo. E o macaco também é uma vítima nessa história, né? O macaco é uma vítima, porque o macaco, ele, vamos dizer assim, ele está trabalhando ao nosso favor, ele é um sinalizador. Quando o macaco, nas áreas silvestres, ele apresenta a doença da febre amarela, ele vai a óbito, ele vai morrer. Só que ali ele indica que naquela área, naquela região, está ocorrendo o vírus. Chama a atenção das autoridades. Então, chama a nossa atenção para que a gente tome uma atitude e faça a vacinação das pessoas ao redor. Ou seja, né? Por favor, os macacos... Por favor, não mate os macacos, eles não são vítimas. Que a gente chegou a ver, né? Gente fazendo isso. E nós tivemos macacos que morreram aqui na região da Baixada Santista, mas todos eles deram negativo para a febre amarela. Então, não há motivo para pânico. Bom, com toda essa atenção, né, a febre amarela é o assunto do momento. Outras doenças que são transmitidas por outro mosquito que não o da febre amarela, que é o Aedes aegypti, né? Esse todo mundo também já conhece, já ouviu falar, que é o caso da dengue, chikungunya e zika, acaba ficando aí meio em segundo plano. Mas é importante também tomar cuidado com o mosquito da dengue, não é? É muito importante todos os cuidados, principalmente a não criação dos criadouros, onde o Aedes aegypti ele faz, né, a sua morada, né, a sua oviposição, vamos dizer assim. Então a gente precisa ter os mesmos cuidados que a gente fala há anos em relação à dengue e agora zika e chikungunya. Precisa sim fazer a limpeza da casa, tirar os criadouros, os potes, garrafas PETs, todos aqueles cuidados que nós já cansamos de falar, né? Os vasinhos, na geladeira, a bandeja da geladeira, tudo isso precisa estar seco, limpo, para que a gente não faça um criadouro para esse mosquito colocar os seus ovos ali. Só para encerrar rapidinho, né, Ana Paula? O Aedes aegypti, nesse caso, não é o transmissor da febre amarela, isso é importante ficar claro, né, para as pessoas. É um outro mosquito porque é uma transmissão silvestre e não urbana. Então, os dois mosquitos da febre amarela silvestre, o hemagogos e o sabetes, que fica nas matas, nas regiões silvestres. E que nem costumam sair de lá porque também porque o habitat a área deles é muito restrita. O que acontece? O Aedes aegypti, ele é um vetor também da febre amarela, assim como ele é das outras arboviroses, porque a febre amarela também é uma arbovirose, mas é uma febre amarela que a gente chama urbana. E a que nós estamos tendo é a febre amarela silvestre. E a urbana, desde 1942, não há registro no país. Não há registro. Então, a gente tem que ficar muito atento, né? O Aedes aegypti pode sim transmitir, mas desde que o vírus esteja instalado aqui no município. Ana Paula, muito obrigado, viu, pela entrevista. Obrigada a você pela oportunidade. Morador da Ponta da Praia, em Santos, alerta para o risco de árvores ocas em uma rua do bairro. Eu não aguento mais reclamar dessas árvores. Qualquer momento elas vão cair. E as reclamações não são de agora, não. O primeiro requerimento que seu Juscelino enviou para a Prefeitura foi em julho de 2016. Mas
nada foi resolvido. A administração municipal alegou que as árvores estavam em perfeito estado. Ele insistiu e mandou outro no início do ano passado. E só teve resposta em outubro. Falando que iam arrancar 2 engazeiros e substituir 2 delas e podar uma outra. Aí marcaram para dia 17 de janeiro e não foi realizada. A justificativa é que não tem funcionário à disposição. A situação dessa árvore aqui, ó, é mesmo assustadora. A parte interna do tronco está toda oca. A gente consegue observar que parece que foi algum tipo de bicho, algum cupim, que corroeu toda a parte interna. E aqui nessa rua, Amélia Luxemberg, com a Ana Pimentel, na Ponta da Praia, essa não é a única árvore. Andando mais à frente, na mesma calçada, a gente encontra essa, que a situação é um pouco pior. Desde a parte de baixo do tronco até a parte de cima, lá no alto, ela está toda oca. E parece que faz tempo que ela já está assim. E os moradores do bairro falam que esse não é o único problema. Além de não arrancarem as árvores, a prefeitura também não poda, não é isso, Juscelino? Isso, faz muitos anos que eles não vêm fazendo essas podas, desde 2015. Além da insegurança de usuário de drogas e moradores de ruas que frequentam aqui por causa da escuridão das árvores. Mais à frente, na mesma calçada, encontramos outra árvore na mesma situação. Em nota, a prefeitura diz que por causa das chuvas, adiou a retirada para a semana que vem, sem precisar uma data específica. Ainda em Santos, um carro foi incendiado hoje de manhã no centro. As imagens mostram uma pessoa fora de controle em cima do veículo. Os bombeiros foram acionados para conter as chamas. O trânsito foi bloqueado porque havia risco de explosão. As causas estão sendo apuradas. Medida do governo estadual para digitalizar o programa Nota Fiscal Paulista a partir deste ano causa apreensão entre entidades que recebem doações. As instituições temem a falta de arrecadação caso o serviço seja apenas virtual. Confira na reportagem de Ione Furukawa. Há 11 anos, o programa Nota Fiscal Paulista do governo do estado autoriza entidades beneficentes a colocar em urnas, como essa aqui, em lojas e comércios para arrecadar notas fiscais sem o CPF do consumidor. Uma porcentagem do total da compra é revertida para a instituição que deixou a urna. Mas agora, o Estado quer digitalizar essa captação de recibos e as entidades não gostaram da ideia. Aqui no Lar Espírita Mensageiros da Luz, entidade que abriga 29 pessoas portadoras de paralisia cerebral em Santos, o valor depositado a cada semestre representa cerca de 10% da despesa do mês. Seja com salário, seja com manutenção, seja com compra de alimentos, com compra de medicamentos, a gente acaba usando esse dinheiro para acabar custeando alguma coisa da casa. Ainda segundo um dos conselheiros da instituição, apesar do avanço da tecnologia e da facilidade de ter um celular nos dias de hoje, seria muito mais prático apenas depositar a nota dentro de uma urna logo após fazer as compras. Temos várias situações. Nós temos os idosos que não têm um telefone, um smartphone, não têm habilidade para tratar com essa tecnologia, não vão fazer. Nós temos o nosso dia a dia é muito corrido. As pessoas trazem as notas aqui para a entidade ou deixam nas urnas, é muito mais fácil. Você parar um momento do teu dia para fazer a doação, já não vai acontecer. As pessoas vão acabar deixando de fazer a doação. Na entidade Casa Vó Benedita, na zona noroeste de Santos, que atende 130 crianças com menos de 18 anos, a presidente já baixou o aplicativo para cadastrar as notas fiscais no celular. O valor disponibilizado pelo governo a cada 6 meses chega a R$30 mil. E Elizabeth teme perder essa quantia. É um recurso que ajuda muito, muito. É lógico que a gente também tem que trabalhar muito, a gente tem os nossos convênios, mas vai fazer muita falta. Então, é todas as entidades do estado de São Paulo. Para tentar reverter a situação, o deputado estadual Jorge Caruso apresentou um projeto de lei que tem como objetivo a captação de recursos tanto pelo aplicativo como também pelas urnas nos comércios. A proposta foi encaminhada para análise do governador Geraldo Alckmin. Caso não seja aprovada, as entidades afirmam que correm o risco de fechar as portas.
Em nota, a Secretaria da Fazenda do Estado informou que as atualizações no programa Nota Fiscal Paulista foram importantes ferramentas de combate a fraudes e problemas com as urnas. O texto afirma ainda que a nova tecnologia tornou o processo mais acessível e a expectativa é que a distribuição desses recursos seja maior. Por fim, a Secretaria esclarece que realizou palestras no ano passado para tirar dúvidas das entidades assistenciais sobre as mudanças. Morreu na última madrugada o delegado titular do 2º Distrito de Itanhaém, João José Pérez Neves, vítima de infarto. Ele tinha 56 anos, 27 deles dedicados à Polícia Civil. João Neves era casado e tinha 2 filhas. O corpo foi sepultado no fim da tarde no cemitério Memorial, em Santos. A defesa do presidente Michel Temer entregou à Justiça as respostas das perguntas feitas pela Polícia Federal sobre um inquérito que investiga suposto favorecimento a Rodrimar. E no Rio de Janeiro, 21 suspeitos foram presos durante a operação conjunta das polícias civil e militar. Esse é um dos destaques do Brasil em 1 minuto. A ação mobilizou mais de 3 mil militares em várias comunidades da capital carioca. O principal objetivo foi localizar e prender os envolvidos no assassinato do delegado Fábio Monteiro, encontrado morto no último dia 12, perto de 2 favelas. O juiz federal Sérgio Moro determinou a transferência do ex-governador do Rio, Sérgio Cabral, da penitenciária em Benfica para um presídio no Paraná. O pedido foi feito pelo Ministério Público Federal por causa de supostas regalias na cadeia. Cabral foi condenado por corrupção passiva, lavagem de dinheiro e organização criminosa. A Força Aérea Brasileira apresenta na próxima segunda-feira o relatório sobre o acidente aéreo que provocou a morte do ministro Teori Zavascki, do Supremo Tribunal Federal, e outras 4 pessoas. O documento vai mostrar o perfil do piloto, condições da aeronave, rota de voo e condições do tempo, por exemplo. O acidente foi em janeiro de 2017. Futebol, uma joia da base brilha e o Santos arranca com vitória no Campeonato Paulista. 3-0 no Linense, fora de casa. O Santos abriu o placar com Arthur Gomes. O jogador entrou no lugar de Bruno Henrique, que levou uma bolada no olho. O segundo foi um golaço de Rodrigão. O alvinegro fechou o placar com mais um gol de Arthur Gomes de cabeça. Final, Linense 0, Santos 3. A próxima partida do Peixe vai ser contra o Bragantino na segunda-feira, às 8 da noite, na Vila Belmiro. E o ex-jogador e atual técnico do Sub-13 do Santos, o Juari, comentou a vitória do Peixe na estreia do Campeonato Paulista. O Santos jogou bem, o Santos praticamente mandou no jogo, sofreu, que é normal, jogando fora de casa. Teve a felicidade de achar os gols no momento exato. O Arthur muito bem, entrou bem, o Rodrigão bem. O Renato, por incrível que pareça, voltando a jogar devagarinho, entrando em forma, que é um jogador super importante para a equipe. A firmeza do Lucas Veríssimo, juntamente com o David Braz, o goleiro, o Vanderlei, não tem o que falar. Eu acho que o Jair está no caminho, teve uma boa estreia. A tendência desse time na mão do Jair é melhorar e quem sabe até chegar ao título. Hoje é comemorada a chegada de uma arte de defesa pessoal ao Brasil criada no outro lado do mundo. 27 anos depois, o Krav Maga ganhou milhares de adeptos por aqui. Saber se livrar de um agressor de forma rápida e eficiente. O Krav Maga é uma defesa pessoal, tá? A gente vai ensinar o aluno a se defender de todos os tipos de agressão, seja de um estrangulamento, uma pessoa que vem segurar na sua mão, uma pessoa que vem segurar seu cabelo, te dar uma mata-leão, uma gravata, até futuramente uma pessoa que vai vir com uma faca, uma arma ou um bastão te agredir na rua. O Krav Maga foi desenvolvido em Israel e era exclusivo do exército daquele país. A eficiência fez com que as técnicas se espalhassem pelo mundo. No Brasil, a luta chegou nos anos 90 e não demorou para que surgissem várias escolas e milhares de praticantes. Eu vou esticar o braço para fazer uma chave no punho dele, para ele me soltar. Bato o martelo, tá? Um golpe que vai causar um chacoalhão nele, igual uma pancada de carro. Vai dar aquele chacoalhão, o cérebro vai atordoar. Golpe de boxe, avançando na máscara do rosto. Calço o pé atrás, entro a mão na garganta, empurro ele pela garganta no chão. E aí, se for necessário,
a gente ainda faz alguma coisa no chão, senão vai embora. Os treinos no Krav Maga são muito intensos. A galera executa os movimentos de maneira a parecer o mais real possível. É claro que aqui ninguém se machuca, mas a intenção é chegar numa situação real e saber o que fazer. Mas isso não quer dizer que o aluno vai chegar na rua e começar a agredir todo mundo. Tá aqui o professor que explica pra gente que a ideia é saber para não usar, é isso? Isso mesmo. O Krav Maga a gente ensina o aluno para ele saber se defender e não sair praticando à toa, né? Tanto é que tem muito aluno que pratica até 5 anos de Krav Maga e depois que começou a fazer o Krav Maga ganha uma autoconfiança tão boa, uma postura tão boa na rua que nem precisa, ninguém nem vem mais agredi-lo, né? Sérgio começou a treinar porque sofria bullying na escola. Ele já pratica a luta há 5 anos e garante que tudo mudou. Eu arrumei menos problema na minha vida. Eu aprendi a lidar com as situações de forma diferente, a não fugir da situação sempre enfrentar a situação. É onde justamente a gente aprende, né? A gente aprende a enfrentar o oponente, enfrentar a situação adversa que imposta a gente e não desistir dos nossos desafios, né? Raquel treina há quase 1 ano. Olha só a disposição dela. Antes ela era insegura, hoje, quem encara? Eu tinha muito medo de andar na rua, coisas bobas, corriqueiras que a gente nem, né? Por exemplo, andar na rua com um cachorro. Eu tinha receio, andava muito de cabeça baixa. Hoje eu tô mais confiante para andar. E tem mais uma vantagem no Krav Maga. Diz aí, Raquel. Vai secar, vai secar. O Krav Maga é aquilo, né? Ele é para todas as idades, não precisa também. Mas para quem quer perder caloria, pode vir. Eu sou testemunha. Os protagonistas da encenação da Fundação da Vila de São Vicente falaram hoje na cidade pela primeira vez sobre os papéis que vão representar. O espetáculo vai ser apresentado a partir de amanhã até o dia 25. O palco está montado. Nesta arena, 800 atores, a maioria da comunidade, vão fazer acontecer o maior espetáculo de areia de praia do mundo. Quem vier assistir o espetáculo certamente vai se emocionar muito. A história de São Vicente será recontada de maneira a levar o espectador a pensar muito em fé, em determinação e na vontade de realizar as coisas. O elenco, o prefeito de São Vicente e secretários falaram da expectativa para a encenação. O diretor Antônio Marquesi revelou que foi um desafio recontar uma história tão significativa. É muito importante falar da história do Soberal esse ano, que foi canonizado em outubro. Uma figura que talvez pouca gente na cidade conhecesse, e como torná-lo, a história, uma coisa interessante. Então o desafio esteve aí, até porque Soberal nasceu 40 anos depois da fundação. Quer dizer, isso nos deu a ideia de intercalar como 2 filmes. Um filme que acontece em 1532, outro que acontece em 1542, começa a acontecer. Sem estragar as surpresas, Marquesi dá um aperitivo do que vai rolar. Eu acho que o que é muito bonito é o reencontro do Soberal com ele mesmo. Eu acho que esse é o ponto talvez mais alto do ponto na questão da sensibilidade humana. Num determinado momento, e em vários momentos eles se encontram, um questiona o outro, né, na sua visão, ou seja, se questionam a si mesmo, e mesmo após a morte de Soberal, o garoto criança reaparece. O Soberal criança reaparece e faz um pedido para a cidade que eu não vou dizer o que é. Felipe Simas vai fazer o padre André de Soberal, uma experiência única para o ator. Tenho certeza que pós apresentação eu vou sentir uma emoção quando eu entrar no camarim e vou falar, cara, eu pude sentir um gostinho do que é se entregar plenamente a Deus. Porque eu acho que todo mundo tem a sua própria fé, só que ter uma fé a ponto de largar a sua própria vida e estar disposto a morrer por um ideal e nunca matar, isso poucas pessoas têm. Tami Miranda vai interpretar um comandante holandês. Eu cheguei meio em cima da hora que eu estava gravando fora do Brasil, então a minha preparação foi mesmo ontem, no estúdio, quando a gente começa a colocar voz, a gente começa a viver o personagem e o diretor passando para mim a emoção de dar uma ordem, de falar, então essa preparação começa a partir do momento que a gente começa a gravar e lá nos ensaios, para mim está sendo incrível e muito emocionante mesmo. Martim Afonso de Souza será interpretado por André Coelho, Iris Stefanelli viverá Ana Pimentel e Marisol Dias, mais uma vez, vai ser a Índia Bartira.
Os ingressos custam de R$ 2 a R$ 5. Na segunda-feira, aniversário de São Vicente, a Santa Cecília TV transmite a encenação ao vivo a partir das 8 da noite. E uma última informação, pela Copa São Paulo de Futebol Júnior, o Santos perde neste momento para o Internacional de Porto Alegre por 3 a 0. A partida é disputada em Franca e vale pelas quartas de final da competição. A edição de hoje fica por aqui. No Santa Portal você encontra mais notícias de Santos e região. Uma boa noite e até amanhã. Tchau.